Olá, estou fazendo um segundo vídeo na sequência daquele primeiro que estava falando sobre uma mensagem que um ano após a morte de Abdurrahim, Manuel Abdurrahim, ele faleceu aos 66 anos, em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. Né? E eles já estão no Além Matéria. Essa é uma vidente, discípula dele, ficou em contato durante um certo período e captou essas mensagens. Nas minhas notas do Facebook, eu transcrevi essas mensagens, e só que são um total de 46 pequenas mensagens, né? Eu revisei até a 10ª. Me parece que até a 10ª. E outros textos quando eu publiquei, porque eu fiz a cópia que estava aqui que eu tinha salvado aqui no meu computador, mas ao copiar, o texto ficou faltando palavras, enfim, aí eu tive que fazer uma revisão, né? E eu preciso ainda terminar essa revisão. Faz uns 2 meses que eu postei uma das minhas últimas notas, que estava com o título, não me lembro, as últimas 46 mensagens de Abdurrahim, ou cópias das anunciações. No blogger do editor Rubens de Oliveira Santos, está aí, cópias das anunciações. Só que eu não tenho certeza se está bem traduzida ou se talvez esteja só no alemão. Talvez esteja só. Está meio incompleto. Mas essas que eu publiquei na minha nota, eu recebi de um contato que eu tive de um leitor da mensagem, que eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas ele me passou mandou por e-mail essas cópias. Depois eu imprimi, xeroquei. E então é isso. Então eu ainda preciso fazer isso, dar uma revisão geral, porque são 46 mensagens e me parece que é só até a 10ª que está revisada. Então eu hoje de manhã eu estava lendo essa 10ª mensagem que essa vidente Charlotte von Troeltsch, que viveu na época de Abdurrahim, ela viveu, estou vendo aqui, 67 anos. Engraçado. Ela faleceu um dia antes de completar 68 anos. Bem na época de Abdurrahim. Era uma das pessoas mais próximas, né, de Abdurrahim, Manuel Abdurrahim. Então, essa mensagem aqui fala justamente dessa estrela do juízo final. Eu acho muito importante. Então, como o meu vídeo anterior, ele encerrou mais ou menos uns 30 minutos, que eu costumo fazer aqui gravar os vídeos aqui no celular, que eu acho mais prático. Eu ainda não peguei muita prática no computador de gravar vídeos, então eu acho mais prático. Depois que eu comprei um smartphone, faz uns 2 anos, eu ligo bem menos o computador, né? Então eu tinha lido essa 10ª mensagem e agora vou lê-la novamente e fazer os comentários. Seres humanos, de forma bramante, aproxima-se a estrela, enchendo as almas de medo e horror.
Ela não surge desta vez como um bondoso indicador do caminho, mas como feroz herói e lutador. Sua vinda abre a todas as trevas todo o portal que está desprotegido. Suas forças puxam inexoravelmente à luz tudo que não é capaz de persistir diante da face santíssima de Deus. Ela extingue o que a humanidade, numa arrogância despreocupada, numa indiferença indolente e numa inobservância criminosa, atraiu para si desde há muito tempo. Seres humanos, quantas advertências se perderam sem serem ouvidas? Vós não teríeis de sentir todo o rigor do juízo se tivesseis possuído apenas um pouco de verdadeira humildade. Eu estava, pois, junto de vós. Com firme eu quis conduzir meu pequeno grupo através de todo o horror. Vós não o quisestes. Mas eu vos marquei. Quem portar a cruz da vida na alma e na fronte, ficará ligado comigo para todo sempre. Vós podeis ainda agarrar minha mão. Eu vos conduzirei através dos horrores da época. Não vos esqueçais que se perder, fenecerá agora. Quem, porém, passar pelo juízo, servir-me-á em uma nova formação. Nada poderá lhe acontecer, pois ele se encontra sob minha proteção. Eu estou junto de vós para vos auxiliar. Seres humanos, de forma bramante, aproxima-se a estrela, enchendo as almas de medo e horror. A estrela, quando ele fala estrela, é a estrela do juízo final, é o grande cometa. No volume 1 da Mensagem do Graal, de Abidrushim, está lá o grande cometa, uma das dissertações. É uma dissertação curta de 2 páginas. E no mesmo volume 1 também tem a estrela de Belém, que é da mesmíssima espécie dessa estrela. Ela não surge desta vez como um bondoso indicador do caminho, mas como feroz herói e lutador. Quando ele diz aqui que desta vez ela não vem como um bondoso indicador do caminho, ele está se referindo à estrela de Belém. Porque quando a estrela de Belém veio aqui na Terra anunciar o nascimento de Jesus Cristo, era um bondoso indicador, porque o amor estava aqui na Terra. Porém, o amor não foi reconhecido e foi crucificado. Então agora, mais como um feroz herói e lutador, agora é a justiça rigorosíssima de Deus, agora no juízo final. Sua vinda abre a todas as trevas todo o portal que está desprotegido. Aí ele deve se referir ao portal, que vamos supor, a Terra, apesar de ela estar entregue às trevas, não totalmente, mas sempre existe um controle com relação a esse acesso dos demônios, enfim, dos trevosos. Mas nessa vinda vai ser, através do magnetismo dessa estrela, vai abrir um portal. Por causa disso que os demônios vão ser soltos. E quem entrar em sintonia, através de medo, enfim, com esses demônios, vai ser agarrado e aniquilado, Então, essa é a questão. Então, está aqui. Suas forças puxam inexoravelmente à luz tudo que não é capaz de persistir diante da face santíssima de Deus. Ou seja, quem não estiver em sintonia com a sagrada vontade de Deus, quem estiver ligado às trevas, e isso, quando se diz ligado às trevas, não é só as pessoas consideradas marginais,
bandidos, assassinos, mas também as pessoas escravizadas ao raciocínio. Quem está sintonizando só nas coisas materiais é um servo das trevas, né? Porque ela rompeu, ela não tem mais ancoragem com o seu espírito. É essa a questão, ela está desligada. Então, por causa disso que a maior parte da humanidade se diz que ela está perdida, né? Porque ela cortou a sua ligação com a sua essência espiritual. Ela está ou está na crença, ou então, às vezes, está na crença cega, né, de religiosa, seus falsos dogmas, más interpretações. Então, da mesma forma, ela está desligada. Então, por causa disso, que vão ser poucos os que estão em sintonia com o Espírito. Daí a importância do reconhecimento da palavra do Espírito da Verdade, que Jesus anunciava para essa época. O Espírito da Verdade é Emmanuel Abdurshim, o Filho do Homem, é a mensagem do Graal. Daí a importância, eu sempre estou aí nas redes sociais desde 2011, eu sempre procuro com essa finalidade de divulgação, divulgar a mensagem do Graal, a importância disso, né? Para que nós possamos, pelo menos, ter a oportunidade, né? Quer dizer, a oportunidade nós próprios nos damos ao nosso espírito, né? Porque o raciocínio prevalece tanto na matéria que nós temos que dar uma oportunidade de nosso espírito reacender, voltar à vida. Isso só se faz na compreensão da mensagem do Graal. É a palavra escrita pelo Espírito da Verdade. E isso é fundamental. E eu procuro sempre fazer isso na minha página do Facebook. Até recentemente tem até uma amiga, né, lá de Portugal, que ela se interessou assim pelas coisas do Graal, né? Ela até tem aí um conhecimento assim de grupos aí de redes sociais, e ela até fez aí para mim um blog e no Facebook, né? Porque eu não tenho assim muito conhecimento assim técnico de informática, enfim, não digo técnico de informática, domínio aí dos mecanismos aí do computador, né? Do Word, da internet. Então, muita coisa eu sei fazer minha página, né, do Facebook, as coisas básicas, né, vamos dizer assim. E ela fez um grupo chamado A Doutrina do Santo Graal. O título foi eu mesmo então, que sugeri. Então é importante que a doutrina do Santo Graal é o que nos trouxe o Espírito da Verdade, né? Então é a mensagem do Graal. Então tá lá, quem quiser se interessar, é só digitar a doutrina do Santo Graal, que eu fiz porque ela é fundamentalmente cristã. No fundo, os chamados cristãos podem estranhar, mas a doutrina do Santo Graal de Abdurshim, Emmanuel Abdurshim, o Espírito da Verdade, é fundamentalmente cristã. Não existe nada mais cristã, verdadeiramente cristã, do que a mensagem do Graal. É que os seres humanos se distanciaram muito de Cristo, muito, imensamente. São só na imaginação que eles são cristãos, mas não são. Se eles fossem cristãos mesmo, já teriam descoberto, enfim, aderido a mensagem do Graal, a mensagem do Espírito da Verdade, já teriam o reconhecido, né? Então, tem esse grupo, tem esse é um blog, né, no Facebook, que chama de blog pessoal, que eu sugeri o nome de Comunidade dos Irmãos Graalitas. Graalita é quem são os leitores da mensagem do Graal. Quem quiser digitar aí também,
Comunidade dos Irmãos Graalitas. Ou então, simplesmente, Comunidade Irmãos Graalitas. Acabou, colocou dois nomes, assim, ficou um pouquinho confuso, mas o nome, eu acho que certo para localizar é Comunidade Irmãos Graalitas. Eu queria colocar 12 irmãos Graalitas, né? E esse nome dos irmãos ficou só na imagem de fundo, né, principal. Mas oficialmente esse blog ficou com esse nome aí. Comunidade Irmãos Graalitas. Então eu procuro sempre essa divulgação, porque isso é muito fundamental nessa época. E quanto a essa estrela, Rosélia von Sass também fala no livro do Juízo Final, o livro do Juízo Final de Rosélia von Sass, que é editado pela Ordem do Graal na Terra, site www.graal.org.br, o livro do Juízo Final de Rosélia von Sass. Então ela fala também do grande cometa, a estrela do juízo final, ou a estrela do juízo. Ela fala também do novo sol, de tudo as transformações que vão ocorrer e que, pelo visto, são iminentes. Daqui a um ano, no máximo, quer dizer, máximo, mais ou menos isso, pode ser um pouco antes, pouco depois, estamos em julho, né? Pelo visto aí, acho que abril, maio, acho que a partir de março isso pode acontecer. A gente não sabe, talvez até de fevereiro. De fevereiro, acho que até agosto isso deve ocorrer. Então eu até escrevi uma postagem aqui no Facebook que eu disse o seguinte, que caso o Nibiru seja realmente a estrela do juízo final, que fala, né? Abdurshim e Rosélia von Sass, é 100% de certeza que ele vai chegar a nós e provocar. Agora, o acontece o seguinte, agora se ele desviar ou então ser detido, só Deus Pai. Não existe mais ninguém, só Deus que pode deter. Agora está na vontade de Deus. Né? Então, cumprir essa separação do joio e do trigo. Então, é praticamente certeza que ele vai vir aqui. Agora, se existe alguma outra possibilidade, isso só está na mão de Deus, é só Ele que sabe. Né? Agora, o principal nossa tarefa é sintonizar espiritualmente. Essa é a única forma. E nós somos... O principal nem a morte terrena. A morte terrena é o de menos. O importante é nosso espírito estar conectados com a luz e a verdade de Deus. Independente se a gente vai sobreviver aqui ou não, fisicamente, aqui, terrenalmente, isso é indiferente. O importante é a nossa essência, estarmos ligados espiritualmente. Por mais trágico que seja uma morte, terrena é sempre uma morte. Agora, o mais grave de tudo é a morte espiritual. Isso é terrível para cada um de nós. E sempre, todos nós corremos esse risco. Daí, velar e orar. Temos que estar alertas para isso. Alertas, vamos dizer assim, verdadeiramente, sem imaginações. Né? Porque essa história que Cristo tomou para si nossos pecados, isso é uma grande mentira. Cristo, quando ele falava seus pecados estão perdoados, porque ele via que o interior daquela pessoa, daquele pecador, estava transformado, que nem o ladrão na cruz, e reconheceu que estavam lá por culpa própria. Mas aí Jesus, você ainda hoje estará
no paraíso comigo. Por quê? Porque ele viu o interior daquela pessoa, se transformou completamente. Daí, a partir daquele momento, o caminho que essa pessoa ia tomar seria o caminho da luz. Então ele dizia: os seus pecados estão perdoados. Mas não que ele assumia para si os seus pecados. Não tem nada a ver. O assassino de Cristo foi um assassino de um crime. Do tal estado do que estava a humanidade, né? Entregas ao raciocínio, às trevas, né? E viam, os sacerdotes daquela época viam Jesus como um adversário, né? Da mesma forma que hoje as igrejas cristãs ainda não reconheceram o Espírito da verdade. Por que não reconheceram? Por causa disso, que estão entregues às trevas, ao raciocínio. Elas não são mais capazes, não têm a humildade necessária, não têm a simplicidade. E dessa forma estão entregues às trevas. Sua vinda abre a todas as trevas todo o portal que está desprotegido. Então, a estrela, o magnetismo da estrela, do juízo, o grande cometa, ele abre esses portais. Daí que as trevas, os demônios vão povoar a Terra. Suas forças pulsam inexoravelmente à luz tudo, que não é capaz de persistir diante da face santíssima de Deus. Ou seja, o que entrar em sintonia com as trevas vão ser arrastadas para as trevas. E ai de cada um de nós, né? Se nós não estivermos sintonizados nessa hora, nesse momento. Nós seremos arrastados. Quem não estiver, mesmo que uma pessoa que estava sintonizada na luz, de repente, no último momento, ela se descuida. De qualquer forma, todos nós, mais ou menos, temos coisa para saudar. Eu mesmo considero um pecador que está aí se esforçando para uma melhor sintonia, um melhor esclarecimento. Eu não sou diferente de boa parte da humanidade. O que me diferencia é que eu reconheci o Espírito da Verdade. Eu reconheci, sei onde ele está na mensagem do grau. Estou procurando fazer por onde. Mas isso não significa que eu estou salvo, né? Nesse momento de tantos turbilhões, de tantas altos e baixos, enfim. Então é isso, é o velar e orar. Então o que não persistir diante dessa irradiação da estrela vai ser arrastado às trevas. E quem estiver em sintonia vai ser levado à luz. Simples assim, a separação do joio e do trigo. Ela extingue o que a humanidade, numa arrogância despreocupada, numa indiferença indolente, numa inobservância criminosa, atraiu para si desde há muito tempo. Então vai extinguir todas as trevas. Não vai ser permitido na Terra essas trevas habitarem novamente. A Terra vai ser uma escola para espíritos humanos de como nós teremos que nos comportar para sempre estarmos em sintonia na vontade de Deus. Essa é a finalidade do reino do milênio. Então toda essa arrogância do raciocínio ela vai ser quebrada, violenta, a espinha dorsal vai ser quebrada. Seres humanos, quantas advertências se perderam sem serem ouvidas? Quantas, né? Tantos profetas, tantas... próprio Cristo, né? E a humanidade não se endireitou. Vós não teríeis de sentir todo o rigor do juízo, se tivesseis possuído apenas um pouco de verdadeira humildade. Então, tudo é sintonia. Cada vez que se reconhece o Espírito, hoje é imprescindível o reconhecimento do Espírito da verdade. Isso é o que é de mais urgente para nós, seres humanos, para a humanidade. Cada qual que reconhece o Espírito da verdade
o Filho do Homem, Emmanuel Abedurchim, e a sua mensagem do grau, está ajudando a sintonizar-se na luz. E isso favorece a humanidade. Então é isso que é o que é mais urgente para nós, seres humanos. Vós não teríeis de sentir todo o rigor do juízo se tivesseis possuído apenas um pouco de verdadeira humildade. Eu estava, pois, junto de vós. O Filho do Homem estava encarnado na Terra. Ele atuou aqui, principalmente a partir de 1923, quando ele começou a escrever as dissertações, depois em Womperberg, né, de 1928 a 1938. E a humanidade o rejeitou, da mesma forma como rejeitou Cristo. Eu estava, pois, junto de vós. Com mão firme eu quis conduzir meu pequeno grupo através de todo horror. Vós não o quisesse. Ele queria ser reconhecido pela humanidade. Quer dizer, ele viveria muito mais tempo, né? Então, e o juízo já teria acontecido. Conclusão, e possivelmente uma grande parte da humanidade seria salva. Então, aqueles que tivessem se ligados a ele, a sua mensagem, né? Ou reconhecido, mas isso não ocorreu novamente, né? Mas eu vos marquei. Quem portar a cruz da vida na alma e na fronte ficará ligado comigo para todo sempre. Aí ele fala do selamento, porque naquela época fazia o selamento, era uma espécie como João Batista fazia, né? O batismo, né? O selamento da cruz, que é o portador da cruz. Vós podeis ainda agarrar minha mão. Eu vos conduzirei através dos horrores das épocas. Então, essa é a finalidade do selamento. Agora, então naquela época muitos foram selados, né? E até a atuação de Frau Maria, também, a viúva de Abidurchim, que viveu até 1957, até aquela época que a Frau Maria viveu, os selamentos que se faziam, as pessoas estavam ligadas a Abidurchim. E isso desde que a pessoa que fosse selada fizesse por onde, porque isso não é uma garantia que a pessoa vai ficar ligada, né? Então isso depende de nós. Agora, após 1957, o falecimento de Frau Maria, esse movimento, assim, de aonde a luz ficou na Terra, foi através da Ordem do Grau na Terra, que Roselias von Sass fundou, juntamente com outros dois discípulos da época. Então, foi transferida. Isso é o que eu acredito. Então, não está mais na Europa. Passou para o Brasil. E a partir de 1958, quando foi fundada a Ordem do Grau na Terra. Então, os selamentos que é feito sob a luz da verdade, existe apenas uma organização. Essa organização, segundo eu creio, é a Ordem do Grau na Terra. Então, um selamento só tem plena validade dessa forma. O movimento internacional do Grau continuou, e tem muito, por exemplo, na África e outras partes do mundo. Inclusive, publica a mensagem do Grau para diversos idiomas. Eu mesmo divulgo esse site, www.grau, só um A, grau.de, que é da Fundação da Mensagem do Grau. Eu indico, porque a Ordem do Grau, ela publica só em português brasileiro. Né? Então eu sempre digo. Não vos esqueçais, o que se perder, fenecerá agora. Quem, porém, passar pelo juízo, servir-me-á em uma nova formação. Nada poderá lhe acontecer, pois ele se encontra sob minha proteção. Eu estou junto de vós para vos auxiliar. Então ele está falando dessa ligação, né? Quando aí a importância do selamento. Bom, eu diria que
o principal hoje é o reconhecimento do Espírito da verdade, que é a mensagem do grau. Sabermos que o Espírito da verdade que Cristo nos prometeu está na Terra através da sua mensagem do grau, na luz da verdade, em 3 volumes, de Abidrushim. Então isso que é o principal finalidade nossa. E aqui no Brasil, a Ordem do Graal na Terra publica em português brasileiro, www.graal.org.br. Tem um movimento internacional do Graal aqui no Brasil também, que distribui e vende, enfim, a mensagem do Graal, mas no português europeu, né? É um pouco diferente. Então, para o brasileiro, eu recomendo ler o português brasileiro, da Ordem do Grau na Terra. Então, o Abidrushim fala, né? Ele já estava no além, ele falava dessa importância do selamento. Então, isso é importante. Eu fui selado, né? Eu fui membro da Ordem do Grau de 1991 a 1994. Depois, por motivos, talvez, certamente, eu acho que na época eu não tinha muita consciência da importância de estar presente em uma organização, né? E, enfim, tive aí as questões profissionais, pessoais, e acabei me afastando. Então, eu não sei se hoje eu posso ser considerado um selado ou não. Eu procuro me esforçar, através da leitura da mensagem, me enquadrar. Agora, eu não sei se ainda estou ligado nessa condição aqui que a Abidrushim diz, né? Dos quem portar a cruz da vida na alma e na fronte. Pelo menos foi essa no início. Agora realmente eu não sei. Mas se Deus, assim que, pela graça de Deus ainda isso estar mantida, essa ligação, isso seria algo assim ideal, né? Uma ligação assim perfeita, vamos dizer assim, entre Abidrushim e a humanidade, né? E nós, seres humanos. E isso sempre, essa ligação, cada pessoa que se liga favorece a humanidade, não principalmente pessoalmente, mas também a humanidade como um todo. Então é só isso. Muita paz, muita luz a todos.